O nosso grupo apresentará sobre Bitcoin versus dólar e ele é composto por Elson, Graciele, Letícia e Willa. Bitcoin, o que é? Bitcoin é uma criptomoeda, ou seja, é um meio de troca que se utiliza da criptografia para assegurar transações online e para controlar a criação de novas unidades da moeda. Em outras palavras, é um dinheiro virtual usado para pagamento online e que pode ser transferido por um computador ou smartphone entre usuários, diretamente uns com os outros, sem precisar de uma instituição financeira intermediária. É uma forma de dinheiro, assim como o real, dólar ou euro, com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo. Como a moeda surgiu? Ela surgiu em 2009, logo após a publicação em um grupo de discussão de criptografias, e o documento ele foi assinado por uma pessoa ou um grupo de pessoas sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Apresentou a proposta e o funcionamento da moeda virtual. Sobre Nakamoto, até hoje não se conhece sua verdadeira identidade. De acordo com um documento assinado por ele, a moeda ela surgiu para suprir a necessidade de realizar transações monetárias de pessoa para pessoa, de forma segura. Tudo isso sem precisar do intermédio de terceiros, no caso bancos ou qualquer instituição financeira, como operadora de cartão de crédito ou bancos virtuais. Além disso, era preciso garantir que a moeda não perderia força se houvesse dois gastos partindo de uma moeda só, em caso de fraude. A solução para esse problema foi a implementação do mecanismo prova de trabalho, que registra a data e a hora de uma transação. A incorporação desse conceito, unindo ao fato do Bitcoin ser a primeira criptomoeda descentralizada, ou seja, desvinculada de instituições financeiras, e com a criação do primeiro banco de dados de blockchain, tornou-se uma revolucionária no mercado de moedas digitais. Variação histórica do Bitcoin. Em 2009, o Bitcoin ele não valeu nenhum centavo, e só que em 2010 o Bitcoin chegou a valer 0,39 centavos no dólar americano. Em 2011, o Bitcoin rompeu a barreira de $1 e alcançou o valor de 3,14 dólares. Em 2012, o Bitcoin encerrou o ano valendo 12 dólares. Em 2013, o Bitcoin chegou a valer 1.120 dólares. Em 2014, o Bitcoin teve uma grande perda no valor e fechou o ano valendo 300 dólares. Já em 2015, ele teve uma pequena valorização e alcançou 450 dólares. Em 2016, o Bitcoin voltou a valer 1.000 dólares. Em 2017, alcançou seu preço mais alto, chegando até 20 mil dólares. Em 2018, o maior valor do Bitcoin foi de 17.675. Em 2019, o Bitcoin teve o pico de 13.796. Atualmente, o Bitcoin está valendo 12.874,50 centavos no dólar americano e foi retirado em outubro, dia 21, esse valor. Como funciona? Todas as moedas desse dinheiro e todas as negociações feitas com ele são registradas através da criptografia em uma espécie de banco de dados mundial, chamado blockchain. Para utilizar as moedas será gerado um código, que também pode ser entendido como uma assinatura digital. Esse código será verificado pelo que chamamos de minerador e a transação será aprovada dentro de alguns minutos. Então, ela será incorporada no blockchain. O blockchain é a comprovação de que a transação foi feita. É a tecnologia base das criptomoedas, que permite que uma transação financeira aconteça de forma confiável e segura, sem o intermédio de uma instituição. Numa transação com bitcoins, como funciona? Cada um tem uma carteira virtual, como se fosse sua conta no banco. A assinatura digital é como se fosse uma transferência, uma TED. O blockchain é como se fosse o banco central, onde tudo fica registrado. Mas, apesar da nossa analogia com o Banco Central, é importante ressaltar que esse mercado não possui nenhuma regulamentação. Todas as fiscalizações são feitas pelos próprios usuários da rede, e não há nenhum órgão ou autoridade que responda por isso ou forneça qualquer tipo de proteção. Inclusive, a rede blockchain
é pública, mas só é possível acessar as suas transações. A outra ponta da transação é anônima, não se sabe para quem você está transferindo. Dessa forma, o dinheiro pode ser envolvido em negócios ilegais e também fica sujeito a fraudes. Como este é um mercado não regulamentado, a solução de qualquer processo pode ser bem mais complicada. Como é calculado o valor? O Bitcoin é uma moeda digital que não possui quaisquer ligações com bancos centrais e governos. Dessa forma, sua cotação não é determinada pela economia de certo país ou problemas enfrentados dentro de uma federação, mas sim por características que envolvem o meio digital e seus participantes. Nesse sentido, o valor do Bitcoin pode ser determinado por diversos aspectos, que podem fazer a moeda subir ou cair no mercado. Por isso, antes de comprar ou vender Bitcoin, é fundamental conhecer o mercado e saber analisar a cotação da moeda para evitar prejuízos. A cotação do Bitcoin é feita, principalmente, em cima de um fator essencial, a oferta e demanda de moedas. Ou seja, o valor do Bitcoin é determinado de acordo com o número de pessoas que estão querendo comprar e vender, buscando investir nela. Logo, o valor é dado dentro dessa perspectiva, definindo, portanto, os momentos de alta, quando há procura pela moeda, e de baixa, quando poucas pessoas estão comprando. Isso significa então que quanto mais pessoas estiverem querendo comprar a criptomoeda, maior será o valor do Bitcoin, pois assim não haverá oferta suficiente para cobrir a demanda e a moeda será valorizada. Portanto, quanto mais pessoas comprando, mais caro será o valor do Bitcoin, ao mesmo passo que se existirem mais pessoas vendendo, mais barato será o valor do Bitcoin. O fator oferta e demanda é determinante para a cotação da criptomoeda, que oscila de acordo com os desejos do mercado e, principalmente, os investidores. Dessa forma, o valor do Bitcoin é definido pelo mercado e quanto ele acredita que a moeda deve valer. Análise técnica. A tendência do Bitcoin é cair ou aumentar? Segundo o site Money Times, no dia 20 de outubro de 2020, a capitalização de mercado do Bitcoin estava em 217 bilhões de dólares, em que 2,6 bilhões de dólares foram negociados nas últimas 24 horas. Em análise feita por alguns analistas, contudo, há discordâncias quanto aos rumos que os preços tomarão. Não é possível prever exatamente o movimento de preços que o Bitcoin irá tomar, visto que este é negociado em corretoras por book de ofertas. Os traders, que são investidores do mercado financeiro, que buscam ganhos financeiros realizando a compra e a venda de ações ou outros ativos negociados em bolsa, estão divergentes quanto ao próximo movimento de preços do Bitcoin. Há quem veja pelo comportamento gráfico uma subida e, por outro lado, que esteja prevendo novas quedas. Tais quedas seriam amparadas pela região de suporte do Bitcoin. Análise fundamentalista. Segundo o site Portal do Bitcoin, o preço do Bitcoin no Brasil chegou a R$ 70.974 na manhã do dia 21 de outubro de 2020, superando a máxima histórica de dezembro de 2017, que foi de R$ 69.702, conforme o índice do Portal do Bitcoin. Em dólar, o ativo registrou 12.880 dólares, longe do recorde de quase 20 mil dólares. A explicação para o Bitcoin bater recorde histórico em real, mas não acontecer o mesmo em dólar, é porque o real desvalorizou 37% em 2020, frente ao dólar americano, o que impulsionou ativos cotados em dólar, como o Bitcoin. Ademais, em 2020, a cotação do Bitcoin em dólar valorizou quase 60%. Adicionando isso a uma desvalorização brutal do real, o preço do ativo no Brasil teve uma alta de 138%, levando a criptomoeda a superar a máxima histórica de 2017, quando o Bitcoin era negociado a 20 mil dólares. Lembrando que, na época, a cotação do dólar era de R$ 3,30. A valorização se dá por diversos motivos. Um dos mais importantes foi o anúncio de que a gigante de pagamentos, PayPal, irá permitir que seus clientes comprem e vendam criptomoedas. Dólar. O que é o dólar? O dólar é uma moeda oficial dos Estados Unidos da América, Equador, El Salvador e o Panamá. Com cerca de aproximadamente 700 bilhões em circulação no ano de 2004,
O dólar ele foi amplamente usado como uma moeda de reserva de diversos países. Um desse país, como por exemplo, foi o Brasil. Como surgiu o dólar? O dólar ele foi idealizado a partir da necessidade de uma criação de uma moeda que fosse capaz de financiar a Guerra da Independência dos Estados Unidos em 1776 e fomentar a nova nação. Assim, em 1786, o Congresso Continental ele aprovou o dólar como uma moeda nacional. O nome do dólar ele deriva da palavra thaler, que foi uma conhecida moeda de prata que circulava na Europa durante o século XV. Até a metade do século XIX, os Estados Unidos ele era considerado devedor de pouca credibilidade no cenário internacional, e ao contrário da maioria dos países europeus, não havia na sua Constituição nenhuma lei que desse ao Estado o controle exclusivo da emissão da moeda. Essa falta de legislação levou a uma situação caótica, porque proporcionou a existência sem controle de inúmeras formas de pagamento. Para se ter uma ideia, qualquer indivíduo ele podia abrir um banco e emitir cédulas sem nenhuma autorização ou controle do governo. A primeira tentativa de unificação dos pagamentos partiu da necessidade de financiamento da Guerra de Secessão em 1861. Dessa forma, o governo ele passou a emitir notas que, baseadas em sua boa-fé e reputação, poderiam ser convertidas em ouro, que eram chamadas de grambakes, nome que até hoje é dado de forma informal ao dólar. A unificação da moeda como forma de pagamento se deu somente em 1863, com o National Banking Act. Variação histórica do dólar. O valor do dólar ele mudou muito desde a implantação do Plano Real. Isso se deve ao câmbio flutuante que temos, onde o valor da moeda ela é fixada conforme a movimentação do mercado, onde há mais ou menos procura pela moeda americana. Em tempos de crise, mesmo que seja em outro país, a cotação do dólar ela pode subir, porque as empresas elas vão preferir investir em países que trazem mais segurança, como os Estados Unidos, por exemplo. Se a crise for no Brasil, a situação pode ser ainda pior devido à pouca entrada da moeda americana, o que faz o valor dela subir. Cotação histórica do dólar. No ano de 2000, o valor do dólar ele terminou em dezembro no valor de 1,96. Em 2005, ele terminou em dezembro no valor de 2,29. Em 2010, ele terminou em dezembro no valor de 1,69. Em 2015, ele fechou o ano com o valor de 3,87. E nesse ano, até o mês de agosto, ele fechou no valor de 5,64. Bem, como funciona? A cotação do dólar funciona de acordo com a taxa de câmbio, isto é, segundo a relação entre as economias dos países. O câmbio é o que define quantos reais são necessários para comprar um dólar. A taxa é flexível porque muitos fatores políticos e econômicos influenciam as transações comerciais entre as nações. Análise técnica e fundamentalista do dólar. Análise técnica, tendência a cair ou aumentar. O valor do dólar hoje é muito maior do que do ano passado por causa da inflação e muitos outros fatores comerciais e políticos. Rumores de guerras e agora também influenciados por epidemias como o coronavírus. A expectativa é que o dólar continue subindo até a marca histórica e passe do recorde dos R$ 5. Análise fundamentalista. Vemos notícias porque o valor está como está. O valor do dólar tem oscilado após a Organização Mundial de Saúde, OMS, declarar o coronavírus uma pandemia. O coronavírus mexe com o dólar porque afeta o crescimento da economia mundial. A China, epicentro inicial do problema, é uma consumidora importante de commodities e uma participante relevante do comércio internacional. Europa e Estados Unidos, epicentros seguintes que possuem maiores economias do planeta. Bitcoin versus dólar. Por que uma vale mais que a outra? O dólar, ele protege os investimentos da moeda do real, que nesses últimos anos a moeda só está em queda e isso deixa os investidores mais inseguranças na hora de investir e também para ganhar possíveis ganhos. Mas o Bitcoin vem tomando lugar no mercado e quem estiver optando por essa moeda está sendo protegido do dólar, porque essa moeda está em alta e tem um valor de negociação muito grande e gera uma instabilidade financeira. Por que uma é mais aceita no mercado? Apesar de não ser a mais utilizada, o dólar pode ser considerada a moeda mais importante do mundo. Com exceção dos países que sofrem embargo dos Estados Unidos, o dólar americano é aceito no mundo todo. Contudo, o Bitcoin é uma moeda mais recente no mercado
e não é tão conhecida como dólar. Além disso, diversas pessoas têm medo de investir em bitcoins, pois muitos que investiriam seu dinheiro para ficarem milionários em 5 anos acham insuportável ver seu dinheiro aparentemente desvalorizar demais no período dos primeiros 6 meses dessa jornada. Nesse caminho, as pessoas se tornam críticas, impacientes, morrem de medo que a desvalorização nunca termine e perdem grande parte do seu tempo com notícias e prognósticos ruins, cuidadosamente divulgados pela mídia e pelos setores que têm interesse na derrocada das moedas digitais. E assim se instala uma situação negativa, tensa e ansiosa. Comparação de uma moeda com a outra. O dólar tem alto valor de mercado, é reconhecido como uma das moedas mais potentes que tem no meio econômico e que influencia as outras moedas, como o real, que teve queda de 44% no ano de 2019. Foi a moeda que mais desvalorizou. Em relação ao Bitcoin, o dólar ele está há mais tempo no mercado e por isso essa moeda está tomando lugar agora, tendo altas valorizações nas bolsas de valores, assim podendo tornar-se uma potência mundial com o desenvolvimento que está tendo. Quarta pergunta: quando é melhor investir e qual será a melhor para investir? O melhor para se investir é quando o dólar estiver em queda e o Bitcoin, pois a valorização vai ser maior e também assim vai aquecendo a bolsa e tendo retornos viáveis que visam estabelecer altas na bolsa de valores daquela moeda. O melhor para se investir é o dólar, que mantém suas cotações altas e tem uma visão grandiosa do mercado internacional, que vai ser prosperando ao longo dos anos e conseguindo impulsionar a bolsa de valores e assim aumentando o valor do dólar nas cotações.